Meus irmãos, tanto nos cultos da manhã quanto aqui da tarde e da noite, nós somos desafiados a refletir sobre esse tema, porque esse é um tema que aperta, principalmente porque aperta o nosso coração. Todos nós, nenhum de nós está isento do sofrimento. Em um momento ou em outro da nossa vida, com certeza ele bate na porta do nosso coração, na porta da nossa casa. Mas é bom, acima de tudo, nós termos uma convicção como povo de Deus no coração. E você é chamado a ter essa convicção, não porque eu estou falando, não porque nenhum pastor aqui ou qualquer pessoa do louvor, seu líder de grupo pode falar isso para você, mas porque o próprio Deus fala por meio da sua palavra. Nenhum sofrimento, preste bem atenção nisso, nenhum sofrimento é aleatório ou obra do acaso. Nenhum deles. O apóstolo Paulo, percebendo isso de forma muito acertada na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que Deus age por meio de todas as coisas para o nosso bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Há uma ação direta de Deus para a sua própria glória e para que em nós seja conformada a imagem do seu Filho, não é algo sem propósito. E eu queria pensar com você aqui nessa tarde, um texto, uma narrativa, está lá em Atos capítulo 3, se você puder abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 3, eu farei a leitura de todo o capítulo 3, até o versículo 4 do capítulo 4. E essa narrativa revela essa afirmação, isso que eu falei logo aqui no início. Deus, Ele quer revelar a sua glória ao mundo, Ele quer alcançar pessoas, Ele quer, acima de tudo, também alcançar o nosso coração, para que possamos desfrutar do maior propósito, daquilo para o qual nós fomos criados, que é a glória do Filho de Deus, que é o conhecimento da glória do Filho de Deus. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 4, do capítulo 4, nos diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, às 3 da tarde. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de vossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos,
Eu sei o que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor, temos aberta diante de nós a Tua palavra, Pai. Já pedimos aqui no início desse culto que o Senhor se revele a nós. E mais uma vez aqui pedimos, Pai, que por Tua graça e misericórdia, pelo amor do Teu nome, da Tua glória e do Teu povo, Pai, o Senhor nos abençoe aqui nesse momento. O Senhor fale ao nosso coração. Precisamos, Pai, do Senhor, da Tua voz, da direção que vem do Senhor, do ensino da Tua palavra. Por isso, Pai, humildemente te pedimos isso. Nos abençoe, Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa narrativa de Lucas, descrita aqui logo no início do livro de Atos, é algo que talvez você já tenha lido, é algo que talvez você já tenha ouvido pregações sobre isso. Não é nada novo, não há uma nova doutrina, não há nada a, de repente, a gente descortinar ou descobrir nesse texto como que choque o nosso coração diante de uma grande novidade. Entretanto, quando eu pensava nesse texto essa semana, eu me deparei com um coração extremamente orgulhoso e talvez como fruto dessa nossa geração, de toda a visão de mundo que nós recebemos desde cedo, desde criança, eu fui percebendo o quanto o meu coração se identifica com esse texto, o quanto o meu coração precisava parar durante essa semana para ouvir a voz do Senhor exatamente nesse texto. Às vezes as coisas mais simples, aparentemente as mais ordinárias, elas passam diariamente diante de nós e nós não percebemos os detalhes daquilo que Deus quer nos mostrar. A revelação da graça do Senhor, da bondade do Senhor, e muitas vezes também não percebemos o quanto o nosso coração está mergulhado em si mesmo, está mergulhado em tantos pressupostos, em tantas ideias que não são condizentes com a palavra de Deus, que não são vontade de Deus para nós, mas que de alguma forma se apoiam ou estão estruturadas dentro do nosso coração como pilares que de alguma forma sustentam parte ou até mesmo a nossa vida por completo. E como ao mesmo tempo a palavra de Deus, quando nós começamos a observá-la, quando nós começamos a buscar ouvir a voz do Espírito que fala por meio da palavra de Deus, como o nosso coração é confrontado e como nós não só percebemos essas estruturas dentro do nosso coração, mas ao mesmo tempo podemos recorrer ao trono da graça nessa ocasião de confronto com o nosso coração que é tão oportuna e receber do Senhor misericórdia e graça, e receber do Senhor ensinamento da palavra, e receber do Senhor
todo um caminho de desconstrução de ídolos, de falácias, de estruturas erradas que estão dentro de nós e, ao mesmo tempo, na dependência do Senhor, buscarmos agora, com a palavra aberta diante de nós, dependendo da ação do Espírito, edificar o nosso coração com aquilo que de fato edifica. O texto é uma narrativa muito simples, irmãos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Como judeus, e principalmente como judeus do primeiro século, eles, mesmo cristãos, eles permaneciam com o costume de observar principalmente o tempo da oração no templo. Pelo menos 3 vezes durante o dia, os judeus subiam ao templo para orar. Uma parte ia de manhã, outro tempo de oração à tarde e outro tempo de oração à noite. Às vezes, alguns judeus, daqueles que se consideravam mais piedosos, eles iam nos 3 horários. Nos 3 períodos de oração, eles iam ao templo. Ali naquele período de oração, o sumo sacerdote, ele tinha o costume, como descrito no Antigo Testamento, de fazer sacrifícios e oração pelo pecado do povo. Mas Pedro e João, eles não estão indo para o templo confiados ou de alguma forma buscando alimentar a sua fé ou estruturar a sua espiritualidade nos sacrifícios de animais. Hebreus nos ensina que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi morto de uma vez por todas, e não temos mais a necessidade dos sacrifícios de bodes, ou de ovelhas, ou de novilhos, ou de qualquer outro tipo de animal para cobrir os nossos pecados. Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, ele foi entregue de uma vez por todas, e Pedro e João sabiam disso. Entretanto, era um tempo de oração, e eles mantiveram no coração esse costume de ir ao templo. Parecia ser um dia normal, parecia ser um momento como todos os outros, como que todos os outros dias que eles iam ao templo buscar ao Senhor em oração. Entretanto, naquele dia, eles encontraram de forma diferenciada um homem que, por incrível que pareça, nesse momento aqui se torna ou faz parte de uma cena diferenciada. Porque o que o texto nos diz, o que Lucas narra aqui, é que aquele homem, assim como Pedro e João iam ao templo orar, aquele homem era colocado diariamente na porta formosa do templo para esmolar, para pedir esmolas. Eu penso que aqui então a história mostra um pouco, Lucas abre para mim um parêntese, abre para você um parêntese, para mostrar um pouco da história desse homem. Era um homem que nasceu assim. Era um homem que provavelmente tinha os seus 40 anos de idade. Era um homem que estava lá todos os dias. Era um homem conhecido de grande parcela dos judeus. Era um homem que era carregado para lá. Provavelmente familiares daquele homem, ou alguns amigos próximos, ou pessoas que se compadeciam dele de alguma forma, levavam aquele homem. Ele não possuía em si nenhuma força, nenhuma habilidade, nem condições próprias para sair de sua casa, ou de repente de algum local não tão apropriado que ele morasse, para ir ao templo. Ele era carregado para o templo. Eles deixavam ele lá naquela porta diariamente. E a finalidade disso era para que ele pedisse esmolas. Era para que de alguma forma ele contasse com a bondade das pessoas que se apiedassem dele e jogassem para ele ali alguma moeda. Para mim, o que essa imagem traduz é um homem extremamente necessitado, é um homem que sofre, é um homem que tem as suas dores, que tem as suas limitações, é um homem que é marginalizado, é um homem que não pode desenvolver um trabalho, é um homem que não tem, como nos dias de hoje, uma previdência, é um homem que está entregue às esmolas e que está como se com uma placa levantada na porta do templo, dizendo assim: olhem para mim. Para mim, esse texto traduz exatamente isso. É como se ele estivesse ali com uma bandeira, ou com uma faixa, ou um banner, alguma coisa dizendo assim: por favor, olhem para mim, por favor, supram as minhas necessidades, por favor, percebam o meu sofrimento, por favor, olhem a minha necessidade aqui, eu não posso andar, eu não posso trabalhar, eu sou paralítico, eu estou aqui, eu nasci assim, eu nunca tive a oportunidade de ir e vir como vocês têm, por favor, olhem para mim. Irmãos, dentro do contexto que nós vivemos,
Nós poderíamos considerar esse homem como um tipo de vítima. E na verdade, a nossa geração é uma geração que se vitimiza. É a geração chamada geração mimimi. Não sei se você já ouviu essa expressão, com certeza já. Qualquer coisa nós estamos fazendo como as pessoas mais antigas chamam bicos ou pantins ou coisa do tipo. Nós estamos sempre chateados com alguma coisa. Nós estamos sempre olhando para o mundo, olhando para as circunstâncias e olhando para as pessoas como se elas devessem sempre alguma coisa para nós. Como se de alguma forma todos devessem ou tivessem que parar e contemplar a minha vida. Eu não quero escutar a sua história, mas eu quero que você escute a minha. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas é comum, acontece muito comigo. Chega uma pessoa para você e começa a dizer assim: rapaz, eu estou com uma dor de cabeça terrível hoje. Sabe qual é a minha resposta na maioria das vezes? Eu estou com uma pior ainda. Você não sabe o que está acontecendo. O problema da gente, ou o meu problema, ou o seu problema, é sempre maior do que o do outro. A nossa necessidade é sempre maior do que a do outro. As nossas causas são sempre as primeiras. Os nossos ideais são sempre os melhores, os maiores. Ainda que muitas vezes a gente passe a observar a dor do outro, ainda que muitas vezes a gente passe a perceber aqueles que se encontram numa dificuldade maior do que a nossa, irmãos, quando temos a oportunidade de contar ou de cantar algo sobre a nossa vida, com certeza o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa narrativa de vida é sempre mais triste, é sempre mais difícil, é sempre a pior. E isso reflete muito do nosso coração, porque é como se o nosso coração, essa fábrica de ídolos, ele buscasse uma glória e uma exaltação que me lançasse todo dia nas portas dos templos a dizer assim: olhem para mim, eu tenho necessidades, eu tenho carências, eu tenho justificativas, eu tenho caminhos que precisam ser apreciados por alguém. É o tempo que não dá, é o marido que não é o melhor, é a esposa que não é o melhor, são os filhos que dão trabalho, é a segunda-feira que está chegando e eu já fico com dor de cabeça porque ela vai chegar, é a sexta-feira que chega e eu faço aquele sextou da vida, hashtag, como Daniel fala, sextou, e me animo ali porque a sexta-feira chegou, mas ao mesmo tempo eu me frustro, porque ninguém me chamou para sair na sexta, porque chegou o sábado e eu percebi que o salário já acabou, porque chegou o domingo e eu percebi que as coisas não saíram como eu planejei, mas a segunda-feira voltou. De repente é essa a nossa narrativa, são contos tristes constantemente, é murmuração o tempo todo, como se disséssemos a Deus e ao mundo: olha para mim. Não é que Deus seja insensível àquilo que passamos. Não é que Deus fosse insensível ao que aquele homem ao que aquele homem passava, ou o que ele já havia passado durante toda a sua vida até chegar naquele dia. Não é que Deus seja insensível com as lágrimas que nós derramamos muitas noites e que muitas vezes só o nosso travesseiro sabe. Não é que Deus seja insensível. Não é que nós sejamos insensíveis também à dor do outro. Quantas pessoas dentro dos nossos grupos pequenos, quantas pessoas em gabinetes, quantas pessoas nos procuram ou procuram os irmãos com suas queixas, e muitas delas são legítimas. Mas, irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente aprende alguma coisa muito especial. Aquele homem estava lá todos os dias com as suas necessidades. Ele está na porta do templo, como diariamente, pedindo esmola, e ele percebe dois homens que estão entrando ali, esses homens, Pedro e João. Pedro e João iam entrar no templo, e esse homem começa a implorar, a rogar a eles, a quase que chorar na frente deles. Ele está pedindo a eles: olha, por favor, me deem uma esmola, olhem a minha necessidade, olhe, eu preciso disso aí. Olha para a minha vida, olha para mim. É esse o clamor daquele homem. E Pedro para. E juntamente com João acontece algo aqui. Ele fita os olhos naquele homem. Ele para e contempla aquele homem.
Entretanto, Pedro ele não para ali por causa exclusivamente da condição daquele homem. Um comentarista do Novo Testamento chamado Simon Kistemaker, falando sobre esse texto, ele diz assim: olha, 2 aspectos que eu percebo nessa parada de Pedro. Primeiro, Pedro não está interessado nos aspectos externos do homem, a sua condição de mendigo. Não é isso que faz Pedro parar. Não é porque Pedro está olhando para aquele homem que Pedro distingue aquele homem de qualquer outro homem. Não é o fato daquele homem não poder andar, talvez de ter as roupas em péssimo estado, de estar ali sujo por conta de toda a poeira, das pessoas que passavam, de não poder lavar-se direito, de não poder andar, de estar no chão, diferente de outros homens que iam e vindo. Não é essa distinção que chama a atenção de Pedro. Nem tampouco é a necessidade que há agora no coração de Pedro de dizer assim: olha, eu vou dizer uma palavra mágica que é em nome de Jesus, para que esse homem viva uma vida melhor. Pedro não olha para aquele homem e pensa, como muitas vezes a gente pensa, que a dignidade do homem está na restauração da sua saúde, ou na restauração da sua condição social, ou na cura das suas emoções. Pedro não está olhando para esse homem e está dizendo assim: olha, eu vou ligar o ar-condicionado do carro dele para que ele continue indo para o inferno, só que agora de forma mais confortável. Pedro não está olhando assim para esse homem, mas Pedro percebe naquele homem algo que ele vai descrever para mim e para você no versículo 16. Ele diz que pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a esse homem. Irmãos, isso diz muito para mim. Porque ainda que a gente possa desenvolver trabalhos, ainda que a gente possa ajudar pessoas, o que Pedro está nos ensinando aqui, o que Lucas está narrando aqui, é que o alvo não são as pessoas em si, não é o bem-estar das pessoas em si, não é a melhoria da condição social das pessoas, mas é a comunicação de um evangelho que é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Não é as pessoas pelas pessoas, não é olhar por olhar, não é ter um sentimento de um tipo de compaixão piegas, que olha e diz assim: olha, eu preciso fazer alguma coisa. É claro que precisamos, entretanto, irmãos, não podemos abrir mão da essência, daquilo que é principal, daquilo que é radical, daquilo que deve fazer parte, a pregação do Evangelho. Eu penso que uma cosmovisão cristã, isso que está acontecendo aqui no coração de Pedro, ela tem pelo menos 3 pilares, e esses 3 pilares, eles são construídos pelo próprio Deus na criação do homem e da mulher, quando Deus dá ao homem 3 mandatos. Deus dá ao homem um mandato social, Deus dá ao homem um mandato cultural, mas Deus também dá ao homem um mandato espiritual. Buscar a Ele, refletir a sua glória. Quando nós conhecemos a Deus, irmãos, os nossos relacionamentos sociais, eles são transformados. Não tem como você permanecer com o mesmo nível de relacionamento como você tinha, ou quando você tinha, quando não conhecia Deus. Não tem como você observar as pessoas, olhar as pessoas da mesma forma que você olhava. Não tem como você desenvolver o seu trabalho de forma é simplesmente o meu ganha-pão, é simplesmente o meu sustento, é um fim em si mesmo. Não tem como você entrar na universidade simplesmente como uma etapa que você vai passar, vai encontrar pessoas todos os dias, mas o seu objetivo é fazer trabalho, fazer provas, concluir o seu curso, para aí sim você ser alguém na vida, quando você tiver lá o seu emprego, o seu título ou qualquer coisa do tipo. É impossível. Uma cosmovisão cristã, o impacto do Evangelho na nossa vida, ele leva o nosso coração agora a conectados com Deus, a andando com Deus, a conhecendo a Deus, nos relacionarmos com o mundo, nos relacionarmos com a criação de forma completamente distinta da que nós nos relacionávamos antes. Nós passamos a enxergar a vida de forma diferente, e é assim que Pedro e João eles enxergam. Eles aprenderam isso com o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele via as multidões.
Mateus capítulo 9 diz que Jesus percorria cidades, vilas, povoados, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas, curando toda sorte de doenças e enfermidades, e ele percebia pessoas aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E a oração que o Senhor Jesus faz naquele momento é: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Mas, irmãos, são trabalhadores como fruto de uma identificação pessoal com o Senhor Jesus. Não são apenas pessoas que são vocacionadas para fazer alguma coisa, mas são pessoas que, porque são em Cristo, eles desenvolvem agora as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Pedro e João encontram aquele homem, e Pedro diz algo muito interessante. A gente poderia ter uma interpretação muito equivocada sobre isso que Pedro diz. Enquanto aquele homem está dizendo assim: olha para mim, Pedro, quando se apresenta com João diante daquela situação, aquele homem pedindo esmola, Pedro agora diz assim: olha para nós. E de repente a gente olhando para esse texto, a gente de forma enganada, de forma precipitada, a gente pode sair por esse mundo dizendo assim: olhem para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente pode sair, como muitos têm saído por aí afora, dizendo assim: olha, o nome da minha instituição é isso, olha para nós. Nós somos aquilo, olha para nós. Eu faço isso, olha para nós. Eu faço aquilo, olha para nós. Porque a maioria, e isso faz parte dessa idolatria do coração, o Salmo 115, que nós lemos aqui no início do culto, fala sobre isso. Esse caminho onde não é a Deus, mas é ao meu nome, seja dada toda a glória. Onde a promoção daquilo que eu faço, onde a promoção da instituição que eu participo é o que vale. Onde nós somos muito bons em teologia, onde nós somos muito bons em ministérios, em boas obras, mas nós não temos amor. É interessante porque Jesus, quando está narrando a João as cartas lá no Apocalipse, no capítulo 2, a primeira carta que ele fala é a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso era uma igreja que era operosa em termos de ministério. Era uma igreja que funcionava muito bem. Todas as áreas da igreja estavam muito bem. Todos os ministérios funcionavam muito bem. As pessoas, pelo que Jesus fala ali, elas não eram desunidas. Jesus não critica a desunião daquele povo. O que me dá a entender que era uma igreja unida. Era uma igreja que estava em paz. Era uma igreja que vivia muito bem a sua vida no dia a dia, a sua vida eclesiástica. Era uma igreja também que era ortodoxa, que tinha uma boa teologia, que ela repreendia tudo aquilo que era ensino errado, ela percebia as práticas erradas e ela condenava. Entretanto, Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti que perdeste o teu primeiro amor. E, irmãos, a gente pode levantar aqui uma série de questões, e eu já ouvi vários sermões sobre Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso ali. Eu já ouvi várias definições sobre o que é perder o primeiro amor. Das mais infantis, que falam sobre a questão da paixão, essa coisa toda, as mais profundas também. E o que eu penso de tudo que eu já ouvi sobre esse tema, sobre aquele texto, é que perder o primeiro amor, na sua essência, tem a ver a desenvolver tudo o que a gente pode desenvolver, a fazer tudo aquilo que a gente sempre faz, a pregar a palavra, a discipular pessoas, a cantar no louvor. Corremos o risco de ser extremamente práticos, técnicos. Nós sabemos fazer uma temporada de acampamento. Nós sabemos dividir as vozes num vocal. Nós sabemos como orquestrar um ensaio. Nós temos como preparar bons sermões. Nós temos uma estrutura muito boa de livros, de programas de smartphone, de computador, que nos ajudam nisso. Nós temos bons preletores que vêm para cá para falar sobre espiritualidade. Nós ouvimos sobre grupos pequenos, sobre discipulado, sobre missões. Nós temos uma boa teologia. Mas, irmãos, podemos desenvolver tudo o que nós desenvolvemos
com base no olha para nós. Olha para nós. Olha para mim. E isso como um fim em si mesmo. O que eu penso é que a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, ela fazia tudo o que ela fazia, com a pretensão de dizer assim, é para o Senhor. Mas o que na verdade estava presente no coração era, nós já somos bons o suficiente, não precisamos do Senhor. Nós somos suficientemente capazes. Eu sei como me manter de pé. Eu sei quando uma tentação está chegando, eu corro por aqui, eu não caio. Acha que pode me dar uma rasteira? Não dá não, eu sou safo. De repente, uma pregação muito estranha, eu sei identificar muito bem uma heresia. Mas irmãos, tudo isso pode acontecer no coração de uma pessoa simplesmente bem treinada, mas que não tem de fato devoção, amor pelo Senhor Jesus. Não é o que acontece aqui com Pedro e João. Quando Pedro e João olham ali para aquele homem e Pedro toma a palavra ali como de costume a Pedro, né? E Pedro, olha para nós. Olha para nós, o texto não para por aí, irmãos. Ele diz assim, quando aquele homem olhava atentamente, e olha só qual era a expectativa daquele homem, o versículo 5 nos diz, esperando receber deles alguma coisa. A expectativa daquele homem continuava sendo, olha, será que é agora que vai chover? Não moedas, mas umas notinhas, né? Aquela que tem o peixinho, a que tem a oncinha, sei lá o quê. Alguma coisa assim vai cair aqui? E aí a resposta de Pedro é, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Anda. Essa teologia do olha para nós, essa ideia, esse conceito aqui, quando no versículo 12, se você olhar comigo aí o versículo 12, né? À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelita, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se nós, pelo nosso próprio poder ou piedade, o tivéssemos feito andar. Vê só o que é que está acontecendo aqui. Enquanto que o versículo 16 diz que aquele homem creu no Senhor Jesus, provavelmente por ele estar em Jerusalém, por ele ser um judeu, Jesus passou por Jerusalém, Jesus pregou em Jerusalém, Jesus foi condenado e crucificado. Aquele homem ouviu a história de Jesus. E aquele homem não está diante de dois judeus simples que estão indo para lá, para o templo, tentar uma justificação, um caminho de justificação pessoal pelo sacrifício de animais ou pelo cumprimento da lei. Aquele homem está diante de Pedro e João, discípulos de Jesus. E quando Pedro fala ali no nome de Jesus, eu acredito que naquele momento, tudo que aquele paralítico já havia ouvido sobre Jesus, e o fato agora de estar diante de discípulos de Jesus, trouxe à memória tantos milagres, mas principalmente a salvação que há no nome de Jesus. E o que o versículo 16 nos diz é exatamente isso, foi pela fé no nome de Jesus. Aquele homem creu em Jesus. Ele não ficou olhando simplesmente para Pedro e João, mas o restante do povo que não ouviu a pregação, que estava ali agora, olhando para Pedro e João, porque viram aquele homem se apegar a Pedro e João, aquele homem que não precisou de fisioterapia, aquele homem que não precisou de um tempo para restabelecer as forças nas pernas. Imagina, irmãos, ele nunca andou, talvez ali as pernas fininhas, não tinha músculos, coisa mirrada. Aquele homem se põe de pé, aquele homem entra no templo, não é simplesmente se arrastando, mas ele entra saltando, louvando a Deus, exaltando a Deus, com a sua saúde plena, restabelecida. Agora imagina,
todos aqueles que iam e vinham ao templo e encontravam aquele homem ali na porta. E aquele homem está ali apegado a Pedro e João. E aqueles homens lá do templo agora começam a olhar para Pedro e João e dizer assim: meu Deus do céu, quem são esses caras? Esses caras são os caras. Mais à frente no livro de Atos a gente vai encontrar a história de um homem chamado Elimas, o mágico, que ele iludia as pessoas e ele se chamava de o grande poder. Eu sou o grande poder. E Pedro, ele tem essa consciência que ele não é o grande poder. E ele para diante da multidão e diz assim: israelitas, por que é que vocês estão impressionados com isso? Por que é que vocês estão olhando para nós? Por que é que vocês acham que o poder da pregação está nos vasos? Por que é que vocês acham que o poder da cura está naquele que opera alguma coisa? Por que é que vocês estão olhando para nós? Por que é que vocês continuam colocando a esperança de vocês em homens? Por que é que vocês continuam olhando e colocando a esperança de vocês em estruturas? Por que é que vocês continuam olhando e colocando a esperança de vocês, a expectativa de vocês em coisas que são falíveis? Não foi pelo meu poder, não foi por minha piedade que esse homem veio a ficar de pé. Pedro faz questão de revelar para aqueles homens que não está nele, não está em nós. Na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo trata sobre algo semelhante a isso. No capítulo 4, versículos 5 a 7, Paulo diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos. Veja só o que é que Paulo está dizendo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como seus escravos, como seus servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Um tesouro em vasos frágeis de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Irmãos, há um risco muito grande nos nossos dias, como em qualquer outro tempo. No tempo de Pedro, no tempo de Paulo, antes mesmo deles, há esse risco, porque desde que houve Gênesis capítulo 3, esse risco passou a existir, não de forma potencial apenas, mas de forma real no nosso coração. Vocês serão como Deus. O desejo de sermos os todo-poderosos. Aqueles que têm a vida na palma das mãos. Aqueles que têm o poder. E desde pequeno nós ensinamos os nossos filhos a que eles precisam ser alguém na vida. Aqueles precisam se preparar, aqueles precisam ser os melhores para a glória deles. Talvez até a gente maqueie essa frase e coloque: não, meu filho, faça bonito para a glória de Deus. Mas quando o boletim chega em casa, no final do semestre ou no final do ano, a gente olha e diz assim: parabéns, você é bom. É ou não é, irmãos? A gente olha e se orgulha e ensina os nossos filhos desde cedo que eles precisam ser super-homens nesses dias. Invencíveis, imbatíveis, fortes, preparados. Não está em nós, irmãos. E precisamos fugir desse risco de nos tornarmos os caras, os imprescindíveis, os insubstituíveis. Pedro tem a consciência de que tudo isso revela a Cristo. Revela a Cristo. E Pedro,
para mim, é um dos grandes pregadores, evangelista apaixonado pelo Senhor Jesus. Porque no evento de Pentecostes, Pedro prega ali. Enquanto estão lá cogitando ou falando mal daqueles homens que estão cheios do Espírito, chamando eles de bêbados, Pedro levanta e começa a pregar, e 3.000 pessoas depois se convertem. Aqui Pedro começa a pregar de novo. Pedro, ele percebe as pontes. Pedro vê que a oportunidade de se estar diante do sofrimento, ela não tem um fim em si mesmo. E Pedro aqui, ele não gera um discípulo, ou ele não começa um processo de discipulado com aquele ex-coxo, como se aquele homem agora fosse uma vítima do cristianismo, ou como se tudo o que Deus fez tivesse um fim naquele homem. Mas Pedro faz questão de puxar a glória para quem de fato merece a glória. E ele faz questão de instruir tanto o coração daquele novo convertido, como também o coração daqueles homens que estão ali talvez maravilhados, boquiabertos com tudo aquilo, com o evangelho do Senhor. E ele começa a pregar. E ele fala desde Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele chama aquele povo de povo da aliança. Ele começa a trazer aquilo que os profetas falaram, aquilo que foi o centro da mensagem dos profetas. Ele começa a trazer tudo aquilo ali de volta, e o centro da pregação de Pedro é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E o maravilhoso que acontece aqui é que quando o evangelho é pregado, quando o Senhor Jesus é anunciado, irmãos, pessoas, elas são convertidas. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. E Pedro tem essa consciência aqui, ele está pregando Jesus. Aquelas pessoas estão ouvindo sobre Jesus. Há uns meses atrás, uma pessoa me procurou e disse assim: olha, eu tenho uma pessoa muito querida na minha família, que ela tem dificuldade em ir em igrejas. E aí assim, tem um movimento na minha cidade, onde é mais light a coisa. Tem muito gelo seco, muito jogo de luz, muita tecnologia, e num lugar desse eu acho que ela toparia aí. A pregação não demora, é curtinha. Num lugar desse aí, é agradável, ela toparia aí. Então o que é que você acha disso? Levar a pessoa lá nesse ambiente, para ela se converter lá. Parece que a gente tem essa mania de dar um jeitinho, né? Pedro não tem essa mania. Pedro não está preocupado com o que agrada as pessoas. Ele não está vendendo um produto que o cliente olhe e diga assim: rapaz, que coisa boa, que coisa legal, esse aí eu quero comprar. Mas nos nossos dias esse produto é vendido por aí. O produto da prosperidade, o produto da autoajuda, o produto do aqui você vem, é incluído e faz parte do sistema, você não é excluído aqui, venha-se embora, todo mundo é corpo de Cristo, participe da ceia, não tem isso não, pode viver como quiser. Esse produto, ele é vendido nos nossos dias. E esse produto agrada o cliente. Esse produto geralmente vem com o lema, em várias denominações diferentes, mas o lema é esse: pare de sofrer, aqui você é aceito, aqui você é amado, o alvo é você. O alvo de Pedro não é o cliente, é a glória de Cristo. Por isso que Pedro prega, ele expõe Jesus. E pelo menos mais 2.000 pessoas se convertem naquele dia. Irmãos, o versículo 4 do capítulo 4 vai dizer que o número de homens
subiu a quase 5.000 pessoas. Isso não é estratégia para crescimento de igreja, nem Pedro estava preocupado com isso. Mas o fato é que quando a palavra de Deus ela é exposta, quando Jesus Cristo ele é exposto, quando o alvo das nossas relações é a glória de Cristo, quando o alvo daquilo que nós fazemos, seja de forma pessoal, lá no nosso trabalho, na escola, na faculdade, ou aqui como igreja, quando o alvo é a revelação do Evangelho de Deus, que é Jesus Cristo. Irmãos, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Não há como fugir disso. As ovelhas do Senhor Jesus ouvirão a sua voz e elas o seguirão. Não precisa maquiar o Evangelho. Não precisa torná-lo palatável às pessoas. O fato é que quando o Supremo Pastor ele fala, as ovelhas são despertadas a segui-lo. E o número cresce para quase 5.000 pessoas. Se tivéssemos tempo, talvez fique para outra oportunidade, mas passo como tarefa de casa para os irmãos. Capítulo 4 de Atos todo. A gente vai ver que, por causa disso, Pedro e João são levados pelos guardas do templo para o Sinédrio. E lá eles são confrontados. Mas a resposta de Pedro é: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eles dizem a Pedro: não preguem mais sobre isso, não falem mais sobre esse nome. E Pedro diz assim: olha, como podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos? E quando eles são soltos, eles encontram a igreja novamente. E há um culto de oração fervoroso ali, ao ponto das paredes da casa que eles estavam reunidos começar a tremer. E eles começam a anunciar Jesus Cristo com mais intrepidez ainda. Irmãos, que Deus nos dê um coração assim. Se você convive, com certeza você convive aí com um número bom de pessoas no seu dia a dia. Todos os dias essas pessoas vão e vêm. Elas se assentam à Porta Formosa. Todos os dias nos encontramos com essas pessoas. A grande diferença, irmãos, é quando nós percebemos as pontes que Deus mesmo estabelece para que o nome de Jesus seja comunicado. Não é que devamos ser indiferentes às pessoas, ao sofrimento, à dor. Entretanto, irmãos, há um Jesus, há um poder de Deus, que mesmo que você vá pregar num presídio, as pessoas estão lá sob condenação, atrás das grades, mas você encontra, por causa do poder do nome de Jesus, pessoas livres lá dentro, ainda que elas tenham e devam cumprir as suas penas, mas elas são livres lá dentro. Ainda que você chegue num leito de hospital, onde as pessoas estão aprisionadas numa cama de hospital, acometidas de enfermidades graves, você consegue perceber pessoas que estão olhando para Jesus. Esse poder de Deus, irmãos, que é loucura para o mundo, chamado Evangelho de Deus, que é Jesus Cristo. Quando Ele encher o nosso coração, a nossa boca não vai contê-lo. Quando Ele encher o meu e o seu coração, a nossa boca não vai contê-lo. Nós vamos sair mundo afora, olhando as pessoas como Jesus olhava, amando as pessoas como Jesus amava. O centro não será as pessoas pelas pessoas, mas a revelação de Cristo às pessoas. E assim mais pessoas serão conectadas a Deus pelo poder do Evangelho de Deus, que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar?
Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, Tu conheces o nosso coração, Pai. Todos os dias, Pai, o Senhor nos envia para o campo. Todos os dias, Pai, o Senhor nos envia para um campo que já está branco para a colheita. Senhor, pedimos aqui o poder do Teu Espírito. Pedimos aqui a força do Senhor na nossa fraqueza. Pedimos aqui a companhia do Senhor no nosso dia a dia, Pai. Para que a gente perceba, Pai, as pessoas que estão sentadas à porta do templo. E para que a gente olhe para aquelas pessoas e diga assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas eu conheço um Cristo que tem poder para salvar. Eu conheço um Cristo que tem poder para restaurar. Eu conheço um Cristo que dá vida aos mortos. Ó Senhor, nos dá a oportunidade, Pai, de vivermos como embaixadores do Senhor nesse mundo. Senhor, nos envia, Pai, para percebermos a glória do Senhor e dizermos não a nós, mas ao Teu nome seja dada toda a glória. Pai, nos abençoa sim. Se há pessoas aqui, Pai, que estão sofrendo, se há irmãos meus aqui passando pelo leito da enfermidade ou pelo caminho estreito do desemprego, Senhor, que em tudo isso, Pai, que em tudo isso a gente possa perceber o Senhor, que a gente possa ser confortado, transformado e ter o coração transbordando da glória e da paz que vem do alto. Senhor, nos abençoa assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.